Estamos iniciando mais um programa Luz do Evangelho e com a gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais e a todos vocês que participam conosco deste evento. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, mas corroborá-la, confirmá-la na linguagem de Jesus. Navarro, essa lei que Jesus não veio contrariar, essa lei que ele veio confirmar, qual seria essa lei? Queridos amigos que nos assistem, os nossos votos de muita paz, sempre com o Senhor Jesus. Doutor e amigos, existia já um código moral trazido pela primeira revelação, a de Moisés. E foi a primeira inserção do mundo espiritual no mundo corporal, com um conjunto de leis para que começasse a se ordenar o entendimento e, evidentemente, o comportamento da humanidade aqui na Terra. Como depois dos 10 mandamentos foram sendo desenvolvidas outras leis, completando um total de 613 leis, o Senhor Jesus, ao se apresentar aqui para nós outros, ele que fora anunciado no Velho Testamento pelos profetas, num período significativo de cerca de 200 anos, a partir de 700 até 500 anos, o Senhor Jesus, trabalhando toda essa questão da lei e se apresentando como aquele que havia sido premeditado, vamos dizer assim, ou profetizado, ele já anuncia cabalmente que ele não vem destruir a lei. Mas existe uma segunda característica na coisa, que ele não vem destruir a lei de Deus, mas dar-lhe cumprimento, né? E ele vai, no decorrer da sua tarefa aqui, ser questionado qual é o maior mandamento da lei, e ele declina 2 dos mandamentos que estavam no Velho Testamento e que estão no Velho Testamento, que é o que todos nós conhecemos, como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então o Senhor Jesus não vem contestar a lei de Moisés, mas vem desenvolver o nosso entendimento para começar a tirar daquilo que era contraditório. E aqui a gente pode até elencar, não é? O mandamento número 5 de Moisés, que permitia matar, era confrontado, contrariado, vamos dizer assim, no texto do restante da lei, pelo olho por olho, dente por dente. Então Jesus vem justamente dirimir essas dúvidas todas e esses contrassensos, estabelecendo a lei de amor para nós outros. Então traz Jesus a lei maior, que é aquela que rege todas as criaturas e tudo aquilo que existe no universo, seja ele físico ou espiritual. Porque quando ele acrescenta, aí está toda a lei e os profetas, ele está inserindo também o mundo espiritual, porque os profetas eram os médiuns que traziam as informações do mundo espiritual. Então Jesus não vem de forma alguma contrariar a lei de Moisés ou as outras leis, mas ele vem nos alertar sobre a lei maior, que é de amor, e a partir daí num processo de educação dos nossos espíritos para que a gente aprenda a amar. É bom a gente acrescentar que quando Moisés fez a publicação dos seus 5 livros, com a finalidade de reger aquela comunidade que era muito dura, muito difícil, eram pessoas ainda pouco instruídas diante dessa proposta, dessa lei que já estava no Velho Testamento, que é o amor a Deus, ao próximo e a nós, ele colocou um Deus difícil, um Deus severo, um Deus punitivo, um Deus que cobrava e chegava até às expensas de matar, né? Quer dizer, isso para atemorizar aquele pessoal que precisava ter um temor. Então, por isso que Moisés colocou nessas leis, né, nesses livros, uma regência dura, mão de ferro, que depois Jesus veio atenuar com essa proposta de amor, de fraternidade, solidariedade, de caridade, não é? Então, não tinha mais sentido prevalecer aquela lei mosaica naquele esquema rígido para aquele povo. Por isso é que Jesus veio analisar cada fato. Tanto é que diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam,
bendizei os que vos maldizem. O que Jesus quis dizer com isso? Não está mais no matar, no violentar, no agredir, mas no amar, não é? A gente está sempre buscando os interesses pessoais, né? Quando Jesus foi questionado qual o maior mandamento da lei, ele pergunta o que é, de volta, né? O que é que está escrito na lei, o que é que você lê na lei, né? Então existe uma interpretação toda pessoal. Mas, como bem o senhor falou, da dureza dos nossos corações, essa questão do Deus rigoroso que aparece no primeiro mandamento, né? E é muito interessante porque aí entra também a interpretação dos interesses humanos, né? O primeiro mandamento diz que Deus é rigoroso porque pune até na terceira e na quarta geração, e isso foi controverso porque tem traduções que se adequaram a uma única existência, porque para haver justiça tem que ter a possibilidade da pessoa pagar aquilo que fez e não pagar por que outros fizeram, né? Então, no primeiro mandamento de Moisés, em algumas traduções, no sentido de se adequar à questão de uma única vida, foi colocado que pune nos filhos, nos netos, né, na segunda e na terceira geração. E não é realidade isso. A realidade é que já estava embutida a questão da reencarnação. Então o espírito erra agora e volta na terceira ou na quarta geração para corrigir aquilo que foi feito de errado. Então essa questão vem muito de encontro à capacidade que nós temos de subjetivar as coisas, né? E o Senhor Jesus vem trazer uma mensagem justamente no sentido de abrir o nosso entendimento e o horizonte. E ele volta a falar, né, muito taxativamente, que a cada um é dado segundo as suas obras, né? Não tem essa questão de eu pagar porque o outro pagaram, né? Porque o outro, daquilo que o outro fez. Cada um de nós sempre vai corrigir o que fez de errado e construir aquilo que deixou de ser construído, né? É um entendimento assim, ainda muito preso ao nosso estágio evolutivo, né? Da dureza mesmo, não só de coração, mas de entendimento também, né? Isso vem ser bem esclarecido com a doutrina espírita, que fala da reencarnação. Seria um absurdo muito grande você pagar por alguém. Aliás, esse termo pagar, né, Navarro, eu nem gosto muito dele, né? Porque a gente fala pagar como se Deus estivesse cobrando alguma coisa. Exatamente. Deus não cobra nada, Deus é amor, é misericórdia, é bondade. Ele dá uma nova oportunidade para aquele que erra. Porque se nós formos pensar assim, ele pecou, vai para o inferno, vai para não sei aonde, definitivamente seria um absurdo, Deus não poderia fazer isso. E outra coisa, Deus criou a criatura e perdeu o domínio sobre ela, está perdido mesmo, então deixa que se arrebente. Não é bem assim. Nós somos regidos por uma lei de amor, né, que vai dar oportunidade para nós quantas necessárias forem. A bem da verdade, isso é um tempo de cada um. Tem aquele aluno que faz um périplo, uma caminhada maravilhosa dentro das lides estudantis e chega a se formar muito rápido. E tem aquele que chega a ser expulso da escola, tem aquele outro que repete de ano, o outro pega uma segunda época, que existia a minha época de estudante, fica com a dependência, uma matéria agregada a um novo ano. E nós temos leis para fazer com que aquela criatura um dia volte a ser um doutor, porque a proposta de qualquer escola é que a pessoa aproveite o máximo das lides estudantis. Só que tem aquela pessoa que é relapsa e tem aquela que é dedicada. Assim somos nós espiritualmente. Desde a época de Moisés com os 10 mandamentos já tinha uma lei que não tinha mais dúvida nenhuma, é a única responsável pela nossa felicidade, conforme a pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Mas a pessoa, em vez de querer ser feliz, prefere seguir pensando e agindo de conformidade com o seu ponto de vista. E fere aí a lei, e por isso arruma consequências. E como Deus tem que reorganizar isso, fazer com que a pessoa volte a fazer as coisas certas e se locuplete as expensas do seu reino de justiça, amor e verdade, então ele vai dar uma nova oportunidade, e essa nova oportunidade é através da reencarnação. Então, o Moisés trouxe a lei bem clara que rege a nossa vida. O Cristo veio dar uma retemperada, né? E o Espiritismo?
Então, o Espiritismo obedece a uma sequência absolutamente natural. E é só observarmos o próprio desenvolvimento da humanidade, nós estamos num crescendo, seja de conhecimento voltado para as questões da racionalidade, da intelectualidade, seja no quesito da moral, porque embora a moral esteja sempre atrasada no nosso mundo em relação ao intelectual, há muitos pensadores, há muitos filósofos, há muita gente já gritando para modificar esse estado de coisa. Então a doutrina espírita, obedecendo a uma tratativa espiritual, e é fácil a gente observar isso quando a gente estuda, né, o Evangelho, quando a partir do Velho Testamento há um encadeamento das revelações no sentido de dar oportunidade para nós outros crescermos, né? Nós falávamos há pouco aqui da questão dos profetas que anunciaram Jesus. Ora, esse período foi de 700 a 500 anos antes. E por que foi passado para o povo, né, a informação de que viria esse Espírito absolutamente extraordinário aqui na Terra? Para que eles, segundo propõem os próprios benfeitores já na doutrina espírita, né, no Livro dos Espíritos, para que eles continuassem fazendo o que precisava ser feito para preparar o terreno para a própria mensagem do Cristo. Então, anunciando que vem um ser desse porte aqui, aquela população sofrida manteria sua fé, sua expectativa, para que quando o Senhor Jesus aparecesse aqui, estivéssemos todos minimamente preparados. E o Senhor Jesus, quando vem e estabelece, né, e chama-nos a atenção aqui, essa questão do Deus rude do Velho Testamento já surge de uma forma diferente no Evangelho. O próprio Mestre Jesus vai dizer que é da vontade do meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me deu se perca, ou seja, é uma misericórdia presente, né? Ele não quer que ninguém se perca. E também vai falar ao Senhor Jesus que há mais alegria no céu por um que se arrepende do que 99 que não precisa. Então o céu está constantemente trabalhando a nosso favor, mas conhece as características, ou como o Senhor Jesus diz, ele conhece as características de cada uma de suas ovelhas e vai preparando o terreno para que essas ovelhas se desenvolvam. E o Senhor Jesus anuncia para nós outros que ele ainda tinha muitas coisas para nos dizer, mas nós não conseguiríamos suportar no nosso nível de entendimento à época o que ele ainda tinha para dizer. E é interessante essa questão que ele cobra de Nicodemos, né? Você é doutor em Israel e não sabe dessas coisas, falando do mecanismo da reencarnação, que é um mecanismo da Terra. E se eu te falar das coisas do céu, então conhecedor da realidade total, vamos dizer assim, porque o Cristo é um com o Pai, ele nos remeteu ao Consolador prometido, a doutrina espírita num futuro. Então a doutrina espírita vem depois de um tempo absolutamente necessário para o desenvolvimento dos nossos espíritos, né? Ela chega quando nós já estamos também, mais uma vez usando o mesmo termo, minimamente preparados para começar a compreender a realidade. Vale aqui uma citação de Emmanuel, né? Quando ele fala que Moisés traz o princípio da justiça, Jesus implanta o amor e a doutrina espírita, como propôs Jesus, vai implantar a verdade, né? É quando Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis é futuro. Então a doutrina espírita vem trazendo todas as informações do mundo espiritual, porque se até então éramos nós que dizíamos como é do outro lado, como é que é o céu, como é que é o inferno, com a doutrina espírita isso tudo já passa a ser esclarecido definitivamente, porque agora quem fala para nós, como propõe no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, são as próprias vozes do céu, são os benfeitores espirituais que estão lá, aqueles que já se adiantaram, socorrendo os atrasados. Então o Espiritismo vem atendendo um planejamento visando esclarecer toda a humanidade. É disso que se trata. Como um profeta bíblico disse, já como você mencionou, 500 anos antes de Cristo, ele colocou que, o Ezequiel, meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então Ezequiel já colocava naquela época que Deus não se comprar no sofrimento do filho, não quer que nós fiquemos aqui sofrendo. Nós estamos inseridos num planeta maravilhoso, criado por Jesus, para nós fazermos essa caminhada. Já estivemos em situações mais dramáticas, quando esse planeta ainda era um mundo primitivo. Nós vamos tratar isso futuramente. Mas hoje nós já estamos numa condição de receber
a informação dos Espíritos, conforme nas 627 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, se Jesus já trouxe a lei, já falou da lei de amor, o que vocês, Espíritos, estão fazendo aqui? E o benfeitor disse para Kardec, bom, Jesus pregava por alegoria e por parábolas, mas nós viemos para desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos. Nós viemos para trazer a verdade para responsabilizar o homem pelos seus feitos. Então, o que é esse papel dos Espíritos da doutrina? Exatamente para trazer essa informação, conforme o Navarro já colocou. Porque do momento que você está na ignorância, não tem nenhuma chance de ser cobrado. Porque você vai ser cobrado por alguma coisa que você não sabe. Então é difícil, a lei mesmo não pode cobrar. E Jesus foi claro quando ele disse assim, será exigido mais a quem mais se der. Então por isso é que a doutrina espírita é o consolador prometido. Não é a doutrina que é o consolador, é a verdade trazida pela doutrina que é o consolador prometido por Jesus. Então é importante a gente estudar a doutrina do começo ao fim. Kardec deixou isso muito bem standardizado e o Emmanuel disse, estudar Kardec para entender Jesus, porque muitas colocações que Jesus fez ficaram dúbias, trazendo confusão mental por parte das pessoas. Então, se a gente vai estudar a doutrina, a gente vai entendendo tudo aquilo que ele quis dizer para nós. E a finalidade maior é transformar a humanidade para uma nova era, não é, Navarro? Exatamente. E bem, como o senhor bem colocou, é a questão da responsabilidade pessoal, né? Então, quando a gente observa a parábola dos talentos, é uma questão de consciência com relação àquilo que nós temos nas mãos. Então, será pedido conta dos talentos que nós temos nas mãos. A doutrina espírita estuda isso, nós teremos oportunidade mais à frente. Quando se fala dos trabalhadores da vinha, e onde Jesus diz que a seara é muito grande, são poucos trabalhadores, também a mesma questão da consciência, né? Então os Espíritos, a partir da vinda do Evangelho de Jesus, vem no sentido de nos conscientizar acerca da lei do amor, por ser uma lei absolutamente natural. Então existem duas questões muito interessantes a esse respeito em o Livro dos Espíritos, que Kardec propôs aos Espíritos. A questão 798, por exemplo, Kardec questiona se a doutrina espírita ficaria circunscrita a um grupo pequeno de pessoas ou se ela seria generalizada por todo o planeta. E os benfeitores espirituais nos garantem que a doutrina espírita será generalizadamente distribuída por todo o planeta porque ela é parte da lei natural. Uma crença popular. Uma crença popular. Porque quer queira, quer não, todos nós somos espíritos sujeitos ao mesmo mecanismo que Deus criou para nós outros. Então, por ser parte da natureza, a doutrina espírita, na feição de Consolador prometido por Jesus, vai divulgar a verdade para todo mundo, né? E na questão seguinte, na questão 799, Kardec questiona qual é a grande mensagem, mas qual é a mensagem que a doutrina espírita tem para dar para nós, né? E aí eles falaram, olha, é mostrar onde estão os verdadeiros interesses. Quer dizer, já foge do orgulho e do egoísmo, que são as nossas maiores chagas, e deixando o futuro de ser, vamos dizer assim, escondido, nós passamos a compreender que nós estamos construindo o futuro, mas só conseguimos fazer isso hoje, no momento presente, né? Então isso nos remete à palavra do Senhor Jesus, quando fala, olha, por que você está abarrotando o teu celeiro? Esta noite você vai voltar para o mundo dos espíritos, né? A cada dia basta o seu mal, quer dizer, cuida do hoje, amadurece o seu espírito hoje, faça bom uso das possibilidades hoje, para que o amanhã seja melhor. É a questão, entre aspas, da salvação, né? O que seria a salvação, se não um estado de espírito tal, em que a gente percebesse a felicidade ao máximo das nossas possibilidades. Então Jesus nos apresenta, nesse encadeamento de desenvolvimento dos espíritos, o Consolador, e o Consolador, doutrina espírita, tem, portanto, todas as possibilidades que nós precisamos para ser felizes o mais rápido possível, bastando que a gente coloque em prática aquilo que a gente está aprendendo. Ainda conforme o senhor disse, não tem mais como falar que não sabia, está aí à nossa disposição, né? Então a nossa disposição significa mais responsabilidade, não sabe por que não quer, né? Porque não quer, porque se quiser tem à disposição tudo aquilo de que temos necessidade para progredir.
Mesmo porque no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que deixar bem claro uma diferença brutal entre fé e razão. Fé, às vezes, pode ser até dogmática, porque tem que ser, e a pessoa engole aquilo e aceita, né? Porque alguém disse tem que ser. Dentro da visão espírita, não é bem assim. Nós temos que questionar. A pessoa diz que não tem as 4 estações do ano mais. Acabou, não tem mais verão, não tem inverno, não tem primavera, não tem mais nada. Ah, é? Então tá tudo certo. Então agora nós temos que acreditar nisso? Não, peraí, como não tem mais as 4 estações? Assim, toda a nossa razão, ela tem que ser questionada, toda a informação. E isso vem a fé. A fé é um entendimento, é uma certeza que a gente adquire pelo entendimento. Então não basta crer, a gente tem que saber advogar com razão aquilo que a gente acredita, não é? E outra coisa que também foi muito apartado em épocas remotas é a ciência da religião. No começo a religião vinha em punha, tinha que ser e acabou. Eram pessoas que tinham seus interesses particulares, vinham os representantes da religião com os reis, né? os dominadores, e eles faziam tudo no sentido de que as pessoas fossem regidas por uma cartilha deles. E mantiveram isso no ostracismo, escondido, como mistérios, são mistérios. A doutrina espírita não compactua com isso nunca, jamais, não tem nada de mistério. Pelo contrário, os espíritos fazem questão de associar a ciência com a religião. E tanto é que o Kardec disse, se a ciência provar que os conceitos doutrinários estão equivocados, a doutrina deixa de ser doutrina espírita e vai seguir o que é a ciência. A ciência colocou. Mas o que a gente percebe? Que cada dia que passa, a ciência vem comprovar exatamente aquilo que os espíritos trouxeram através de Allan Kardec, através dos médiuns que serviram a Kardec na codificação da doutrina, para ratificar a verdade. E essa verdade que Jesus fez referência que liberta. Então nós temos que acrescer a nossa fé no estudo, no entendimento, para que a gente possa trilhar realmente no cumprimento dessa lei, não é, Navarro? É verdade. E a gente poderia aproveitar esse gancho, dizer, por exemplo, da obra de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, né? André Luiz, que fora médico aqui na Terra, numa reencarnação anterior, ele traz para nós todos uma série de livros que nós poderíamos chamar de coleção sobre a vida no mundo espiritual. E algumas informações que ele traz há 60, 70 anos atrás estão sendo confirmadas desde o final do milênio para cá pela própria ciência. Então a doutrina espírita caminha com a ciência no sentido de que caminha com o progresso. Porque contra fatos não há argumentos, né? É velho o exemplo, né? Quando a ciência disse que a Terra não era mais o centro do universo, e era o Sol que girava em torno dela, muitos pagaram com a própria vida, né? E hoje todos nós sabemos, é coisa que se ensina às crianças na escola, né? Então a ciência é chamada a caminhar junto com o Espiritismo, ou o Espiritismo é chamado a caminhar junto com a ciência, no sentido de esclarecer cada um de nós, porque quando o Senhor Jesus, e aqui é por dedução lógica, né? Quando o Senhor Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, a ciência tem trazido verdades absolutamente imprescindíveis já para o nível de vida que nós estamos, né? Aliás, tudo aquilo que nós conquistamos é em função das verdades que a ciência descobriu. E não dá para jogar isso fora dizendo que isso é contra a vontade de Deus, porque a própria ciência é um mecanismo que Deus permite para que nós outros descubramos as leis naturais. Então, para a doutrina espírita, a religião busca o entendimento moral das leis de Deus, busca aquilo que se remete à moralidade. E a ciência traz o conhecimento da materialidade. E assim os 3 princípios, Deus, Espírito e Matéria, passam a caminhar juntos para que nós possamos um dia nos identificar com a divindade, com o conhecimento, mas também com a moralidade. Então, eu queria fazer mais uma observação, que Jesus é a porta e a doutrina espírita, através de Kardec, é a chave. Para a gente adentrar lá e
ter facilidade para conviver com essas propostas críticas, é muito bom conhecer a doutrina, porque isso vai dar para nós um embasamento, um fortalecimento, que eu chamo de fé mesmo, uma fé divina, é a credibilidade em Deus, em Jesus, na espiritualidade, e uma fé humana, acreditar em você, porque você é o artífice do seu próprio destino. Eu vou resolver o que eu quero nas minhas escolhas, e se forem boas, bom para nós, se forem ruins, serão danosas. O tempo está nos cobrando, Navarro, a palavra final é sua. É muito importante mesmo, como o senhor bem disse, que nós estudemos doutrina espírita. E que nós o façamos sem preconcepções religiosas, sem preconcepções filosóficas. Raciocinemos com a doutrina espírita e comecemos pelo princípio. O livro dos Espíritos é o livro que apresenta o Consolador prometido para nós outros. Depois veio o livro dos Médiuns, nos ensinando a técnica da ciência espírita, como comprovar que é através do contato com os Espíritos. E na sequência veio o Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido de nos orientar moralmente, nos remeter através do esclarecimento daquilo que Jesus disse, a moral pregada pelo Senhor Jesus e que é aquela que vai fazer com que nós todos nos aproximemos cada vez mais dele e da divindade. Não nos esqueçamos nunca de estudarmos minuciosamente o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa definitivamente compreender tudo aquilo que o Senhor Jesus quis dizer para nós outros.